Existe uma pergunta que todo ser humano faz, cedo ou tarde, às vezes em voz alta, às vezes no silêncio da madrugada. De onde nós viemos? Não é uma curiosidade científica, é uma angústia existencial profunda, porque a resposta para a origem do universo define o nosso valor, o nosso propósito, o nosso destino de vida. Se nós somos frutos do acaso, então nada realmente importa. Se somos produtos de forças cegas, então amor, moral, beleza, esperança são apenas ilusões químicas. Mas se existe realmente um Criador, tudo isso muda. O curioso é que a Bíblia não começa tentando provar que Deus existe, ela começa afirmando, Gênesis 1, verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Sem um argumento preliminar, sem uma defesa filosófica, sem um pedido de permissão, a Bíblia já começa dizendo, existe uma mente antes da matéria. E isso confronta diretamente a nossa cultura, porque nós vivemos em um mundo que confia profundamente na ciência, mas muitas vezes confunde ciência com filosofia, porque a ciência responde o como, mas o porquê continua em aberto. E é exatamente neste espaço que a fé bíblica precisa entrar. Gênesis não é um poema infantil, é uma declaração de cosmovisão. Enquanto os mitos antigos diziam que os deuses nasceram da natureza, a Bíblia diz que a natureza nasceu de Deus. Enquanto os relatos pagãos viam o ser humano como um acidente cósmico ou como escravo dos deuses, a Bíblia afirma que o ser humano é o ponto alto da criação. Isso é revolucionário. Em Gênesis, Deus cria com ordem, com intenção, com progressão. Nada do que acontece ali é um improviso, nada é caótico, nada é descartável, nada é por acaso. E repetidamente o texto diz, e Deus viu que era bom. Não era funcional apenas, era muito bom. Beleza importa para Deus, harmonia importa, o propósito importa. Então, com isso a gente chega até o conflito moderno, porque o mundo atual ele nos diz outra coisa, contrária a isso. Diz que toda a criação, a natureza surgiu sem uma intenção, que a complexidade veio do acaso, que a vida é o resultado de erros acumulados ao longo de milhões e milhões de anos. Mas quanto mais a ciência avança, mais o universo parece ajustado. A Terra está na distância certinha do Sol, a gravidade tem a força exata, a Lua exerce o seu papel precisamente. As constantes físicas parecem exatamente calibradas. Não é um exagero dizer que a vida está na corda bamba. Qualquer ajuste mínimo e nada existiria. E aqui surge a grande pergunta, será que isso é um acidente ou é uma assinatura do Criador? Quando você vê um quadro, você não pergunta qual tinta caiu ali por acaso, você pergunta quem pintou. Quando você vê um prédio, você não procura o vento que empilhou os tijolos, você procura o arquiteto. O design aponta para o designer. E o mais impressionante nisso tudo, essa percepção ela não vem apenas de religiosos. Um caso como Anthony Flew, um dos maiores defensores do ateísmo acadêmico, ficou décadas negando a Deus, décadas combatendo o argumento do design inteligente, até que ele olha de novo para todo o universo e a sua complexidade e muda de ideia. Não por emoção, mas por uma honestidade intelectual. E ele diz o seguinte, quando bem formulado, o argumento do design é convincente. Isso é forte porque nós não estamos falando de uma fé ingênua. Nós estamos aqui falando sobre uma reflexão profunda do universo, da criação, que aponta para o Criador. Mas a Bíblia vai muito além do argumento científico. Ela não apenas diz que Deus criou tudo, ela diz como Deus é. Isso é muito interessante, muda tudo, porque o Deus de Gênesis aqui não é um Deus violento, não é um Deus da guerra, ele não cria a partir da guerra, da violência, nada nasce do caos. Ele fala calmamente e a realidade obedece. Ele cria vida e não a morte. A morte não faz parte do projeto original de Deus, nunca fez. Ela é uma intrusa nessa história. Por isso, quando a gente junta esse quadro completo, nós chegamos ao ponto mais profundo de todos. Eu e você, o ser humano. A Bíblia diz, façamos o ser humano à nossa imagem. Isso é um absurdo em qualquer outro sistema religioso, mas isso nos mostra que você não é um lixo cósmico, você não é um erro estatístico, não é um acidente biológico, você carrega a imagem do seu Criador. Isso significa que você tem valor, tem dignidade, você tem responsabilidade. O ser humano não foi criado para servir os deuses, foi criado para caminhar com Deus. Gênesis 2 não mostra um Deus distante, mostra um Deus que forma tudo com as suas próprias mãos, que sopra a vida,
que planta o jardim, que caminha ao entardecer com o ser humano. E esse é o grande turning point, a grande reviravolta da nossa história. O Criador não é uma força impessoal, ele é um Deus relacional. O Novo Testamento revela algo ainda mais profundo. O Criador tem um nome. Tudo foi criado por meio dele e para ele a gente sabe bem disso. E esse Criador, o nome dele é Jesus. O mesmo que criou a luz, chorou. O mesmo que formou Adão lá no início, foi pregado numa cruz para me salvar, para te salvar. O mesmo que sustentou as galáxias, sustentou o peso do pecado. Isso muda completamente a pergunta sobre Deus, porque o problema aqui não é mais apenas o Deus existe, mas sim a pergunta real é qual tipo de Deus ele é. E a resposta bíblica é focada, é profunda. Deus, esse Deus bíblico, cria, sustenta, ama e salva a sua criação e você. O designer não abandonou a sua obra quando ela se quebrou, ele escolhe entrar nela para salvá-la. E isso responde à nossa angústia mais profunda. Você não é um acidente, você não é invisível, você não é descartável, eu repito. Existe uma assinatura do Criador na sua vida. A mesma mão que sustenta os mundos se importa com um pequeno pardal e se importa com você. Talvez hoje você esteja lutando com a fé, com as dúvidas, com perguntas sobre ciência, origem e o sentido da vida. Mas o convite que eu te faço e que a Bíblia te faz não é para você parar de pensar, mas sim para você olhar mais profundamente, olhar para a criação, olhar para a complexidade do nosso universo e principalmente para você olhar para Jesus. Porque quando você reconhece a assinatura do designer, a vida deixa de ser um acaso e passa a ser um chamado. E a pergunta no final muda completamente. Não é mais será que Deus existe, mas sim o que eu vou fazer com o Deus que me criou e me ama tanto. Eu espero que a sua decisão seja amá-lo de volta, pesquisar mais, abrir o seu coração mais, perguntar mais para Ele, para Cristo, para Jesus que te ama e está disposto a te abraçar, a te responder e a te amar até o fim. Ele te criou, Ele cuida de você. Tenha fé nisso. Se inscreva aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.